O clima está muito pesado no São Paulo, o ambiente está bastante carregado, principalmente depois dessa derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. A questão que está pegando nesse momento é a do planejamento para 2023. O presidente Júlio Casares tomou uma atitude assim de adiar algumas conversas sobre renovações e eu vou trazer mais detalhes para vocês. Eu quero trazer um panorama geral de que está pegando hoje no São Paulo que vive esse clima assim muito carregado, um ambiente muito pesado por tudo que aconteceu. E vou falar também do Roger Guedes. Roger Guedes antes era um jogador que não era uma unanimidade, ele era reserva com o Vitor Pereira, questionado inclusive pelo treinador, e hoje se tornou peça fundamental, é um dos principais protagonistas desse Corinthians finalista da Copa do Brasil. O que foi essa mudança de chave no Roger Guedes? Quero trazer uma história que você, corintiano, vai ficar muito surpreso e muito feliz com o Roger Guedes pelo comprometimento, o trabalho que o Roger Guedes fez para ter essa virada de chave, e eu quero trazer esses detalhes também aqui nesse vídeo. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha aí o vídeo com a galera. A gente tá chegando aí 200 mil inscritos, hein? Quero ver a participação de vocês. E não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, porque também tem muita informação para vocês, certo? Vamos falar primeiro do São Paulo. O São Paulo vive um ambiente carregado, um ambiente pesado, um clima muito pesado. E aí tem, claro, a questão das derrotas, né? O São Paulo perdeu a Copa Sul-Americana, óbvio, o São Paulo não conseguiu ainda, né? Isso é nítido que não conseguiu ainda se recuperar daquele baque. E aí perde o jogo para o Botafogo, um jogo em casa, onde a torcida não compareceu em grande número e fez protestos. Foram protestos ali com jogadores, protestos de nariz de palhaço da torcida, aquela situação que sem dúvida nenhuma antes era um ambiente de muito apoio e hoje se transformou num ambiente, claro, por causa dos resultados, de muita tensão, de muita cobrança em cima do clube. E o que está pegando nesse momento é a questão do planejamento para 2023. O Rogério, na entrevista coletiva, falou que não tem planejamento, que é uma situação que está acontecendo, mas que não tem nada andando nesse momento. E o que eu pude apurar é que a diretoria, inclusive, está adiando conversas, está empurrando para frente essas conversas, para frente assim eu digo, até o final do campeonato, ou pelo menos até o São Paulo esgotar qualquer possibilidade de Libertadores dentro desse Brasileirão, nesses últimos jogos que o São Paulo tem para fazer, para poder definir algumas questões de contratos que estão no final. O presidente Júlio Casares entende que há uma ansiedade, que tem jogador que quer renovar, tem empresário que bate na porta falando, olha, e aí, vamos renovar ou não? O Rogério, nas entrevistas, a gente vê ele muito incomodado com essa questão de não poder entregar para o torcedor, esse torcedor que o idolatra e tem ele como um grande ídolo, como foi como jogador, não poder entregar uma vitória. É uma situação assim bastante conturbada, complicada, e que a direção vai ter que dar um jeito de contornar tudo isso. E aí, quando você tem um adiamento de algumas conversas, o São Paulo trabalha sem ainda ter um planejamento definido. Vai muito daquilo que o Rogério falou, é algo muito sutil que está acontecendo. O São Paulo vai precisar trocar jogadores, alguns jogadores vão sair, estão em fim de contrato e devem deixar o clube, sim. E o São Paulo também precisa ver e mapear o time para saber onde atacar nesses reforços e com que dinheiro vai contratar esses jogadores. Então é uma situação muito complicada, muito caótica até, Então o São Paulo agora tem essas questões para resolver, teve esse pedido aí para adiar algumas conversas estão sendo jogadas um pouco mais para frente, Aí você cita a questão do Miranda, alguns outros jogadores, o Rafinha, por exemplo, que tem até uma questão de metas, são conversas que estão sendo prorrogadas para que o São Paulo possa ter ali tempo para ver se dentro de campo consegue se recuperar animicamente para fazer os pontos e aí, quem sabe, buscar uma pré-Libertadores, que é algo muito difícil. Então o São Paulo vive uma dificuldade muito grande e é uma semana para o São Paulo trabalhar, se preparar e buscar forças, porque tem só um clássico contra o Palmeiras, que é o time que vai vencer o campeonato, muito provavelmente, num ambiente, no Allianz, que vai estar totalmente Palmeiras, favorável ao Palmeiras, que vai estar buscando ali a conquista dos pontos
para chegar muito próximo e tá chegando do título brasileiro. Então o São Paulo vive uma semana difícil. Então vai ser uma semana assim bastante tensa que a gente vai acompanhar com muito cuidado, porque ali a gente vai ter mudanças de cenários ali, claro, evidentemente, conforme os resultados vão acontecendo. E só uma última informação aqui em relação ao Rogério, não houve nenhuma sinalização de que o Rogério vai deixar o clube, de que o Rogério vai entregar o cargo no final do ano. Com quem eu conversei, com quem eu apurei, claro, o clima era muito ruim no vestiário, aquela coisa da derrota, de todo mundo muito amargo, né, sentindo esse gosto amargo da derrota, mas em nenhum momento o Rogério chegando e falando, olha, não vai dar. Né, não houve nenhuma sinalização nesse sentido, tanto que o Rogério foi para a entrevista e já falou da questão da preparação para o jogo contra o Palmeiras. Beleza? Antes de falar do Roger Guedes, que é uma informação muito legal que eu quero dar, eu vou falar da Centauro. Ó, Centauro na tela, QR Code para vocês, descontaço de 10% na compra dos seus produtos lá na Centauro. Entra aqui na nossa vitrine que está toda repaginada e aí você aproveita o nosso queridíssimo cupom que vai te dar 10% de desconto. Beleza? Usa lá que a Centauro é nossa parceirona aqui do canal. Roger Guedes entrou para a lista com 16 gols, entrou para a lista top 10 dos artilheiros dos pontos corridos. É uma seleta lista aí de 10 artilheiros da era dos pontos corridos do Corinthians. E também ultrapassou o Paulo Guerreiro, o cara que fez o gol do Mundial, lembra, em 2012? Hoje está no Avaí. Passou o Guerreiro como artilheiro na Neoquímica Arena. Então o Roger Guedes está vivendo uma fase espetacular. Aí você me pergunta, poxa André, mas o Roger Guedes até ontem era reserva do Corinthians, o VP cobrando ele, que ele tinha que ter entrega, intensidade, o que aconteceu? Eu dei uma apurada aí, né, e quero trazer alguns elementos para vocês muito legais em relação ao Roger Guedes. O Roger Guedes em nenhum momento quis rebater aquilo que ele não concordava em relação ao Vitor Pereira. Muito pelo contrário, ouviu, né, do técnico, né, que ele tinha que se esforçar mais, se entregar mais, e fez uma reflexão. Então o Roger Guedes, o que ele fez? Ele buscou trabalhar, buscou mostrar para o treinador que ele poderia ser esse protagonista que é hoje no Corinthians. E quando a gente noticiava lá atrás, quando o Roger Guedes chegava no Corinthians, e a gente falava, ele quer seleção brasileira, quer brigar por vaga em seleção, o Roger Guedes é um cara muito novo ainda, né? O Roger Guedes tem 26 anos. Próximo ciclo de Copa pode acontecer? Talvez sim. Né? Então o Roger Guedes busca essa questão de ser um protagonista no futebol, recusou propostas, teve a possibilidade de deixar o Corinthians porque recebeu proposta milionária. A gente noticiou isso aqui no canal. Ele recebeu uma oferta do Sharjah, né, dos Emirados Árabes, poderia ter saído. Outras propostas também aconteceram, ele decidiu ficar. Foco no Corinthians. O Roger Guedes, que assim como vários jogadores, ele tem uma agência, né, que cuida ali da carreira dele, de outros atletas, quem encabeça isso é o empresário Paulo Pitombeira, e lá eles têm um trabalho de performance para os atletas. Então o Roger Guedes, que aconteceu? O Roger Guedes ele começou a fazer um trabalho extracampo. Além do trabalho do Corinthians, além do trabalho do clube, todo o acompanhamento físico, ele montou uma equipe, né, uma equipe de performance que começou a trabalhar com ele paralelamente. Então o Roger Guedes contratou um personal, um fisioterapeuta, um analista de desempenho, uma nutricionista e uma cozinheira. Então foram 5 profissionais que trabalham exclusivamente para o Roger Guedes. Esses profissionais mapearam o Roger Guedes, fizeram um trabalho físico que ele faz complemento depois do treinamento no Corinthians. Esses números são cruzados e aí você tem uma melhora na performance do jogador também, claro, evidentemente dentro de campo, mas também nos treinamentos. Então o treinamento do Roger Guedes passou a ser melhor. A performance do Guedes nos treinamentos passou a ter um peso muito grande porque teve números que ele conseguiu bater. Então assim, ele conseguiu chegar bem fisicamente para começar a mudar o jeito dele de jogar. E aí quando o cara tá bem fisicamente, ele consegue voltar para marcar, ele tem mais intensidade, consegue ter mais minutos em campo com mais qualidade. Então quando o Roger Guedes busca essa contratação de 5 profissionais que vão dar para ele uma performance maior, é algo que partiu do jogador. É algo que parte do jogador porque o jogador quer mostrar algo diferente. Então o Roger Guedes
Guedes hoje, como principal jogador do Corinthians, talvez o protagonista dessa decisão aí da Copa do Brasil, com esses números, chegando a 16 gols e batendo o top 10 ali dos artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, é porque o cara se entregou, é porque o cara teve o quê? Comprometimento. Então, sem dúvida nenhuma, bate isso lá no Corinthians e os caras veem com ótimos olhos, né? Um cara comprometido, um cara que buscou o algo a mais para poder entregar diferente dentro do campo. O que é muito normal isso nos jogadores europeus, e até mesmo os brasileiros que trabalham lá fora do Brasil. Eles têm uma equipe que acompanham e fazem um trabalho extra-clube. Então o Roger Guedes faz isso exatamente pensando nessa entrega, nessa performance. E o Vitor Pereira, claro, sem dúvida nenhuma, por ser um técnico estrangeiro, português, acostumado a esse tipo de situação, deve ter gostado. Então o Roger Guedes, sem dúvida nenhuma, vive esse grande momento e buscou viver esse grande momento. Deixa aqui seus comentários aqui sobre essa questão do Roger Guedes e quero também vocês falando sobre o São Paulo, essa questão do planejamento que está pegando aí num ambiente que não está legal, está carregado para os lados do Morumbi. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto!